Você sabia que deixar seu carro na rua em Portugal pode te custar muito mais do que uma multa? E não, eu não estou falando só de furto. Tem coisa bem mais comum acontecendo e ninguém te conta. Então, bora lá pro vídeo? Aqui em Portugal é uma forma muito comum você deixar o carro na rua. Em sua maioria, porque as pessoas não têm garagem em casa. Em outra, mesmo quando a pessoa tem a garagem em casa, a garagem não é o local para se deixar o carro. E sim para se deixar as tralhas. Tá? Você deixa todas as coisas que você quer deixar guardado, você deixa na garagem. E o carro fica onde? Fica na rua. Em sua maioria, não tô falando que é todo mundo, mas o que a gente costuma ver por aí é isso. Então, é normal você deixar o seu carro na rua. Sim, isso que é difícil da gente brasileiro que ama os carros, que cuida do carro no final de semana, com todo cuidado, amor e carinho, que quando cai uma chuva de granizo, fica morrendo de medo de ficar marcado. Mas isso aqui é um normal de cada dia. Assim, não é algo comum da gente ver o carro todo marcado, sujo. Tá? Isso é uma coisa do dia a dia mesmo. E mais, não é nenhuma questão de furto, porque querendo ou não, essa parte é muito tranquila aqui em Portugal. Querendo ou não, as pessoas deixam os carros muitas vezes destrancados, ou até mesmo de janela aberta. A gente já viu várias vezes pessoas que vão no restaurante, lá na quadra da onde a gente vive, e tipo, as pessoas esquecem ou deixam vizinhos, a gente também já viu, na rua. Às vezes, tipo, nem sempre tem vaga na frente da casa. Então, às vezes, é 2 casas pra frente, 2 casas pra trás, na rua do lado, e o carro tá lá com o vidro aberto. E muitas das vezes, nem é porque ela quer, às vezes ela esquece. Mas querendo ou não, é pra ver como é tranquilo. Porque querendo ou não, a gente já viu algumas vezes, algumas mesmo. E tá lá, a pessoa voltou, tava tudo tranquilo. Nosso vizinho também já deixou, comprou o carro novinho. Querendo ou não, acho que na empolgação ele acabou esquecendo. E não caiu um pé d'água enorme. Segundo dia com o carro, tava com o carro encharcado. Então, querendo ou não, é algo que vira do cotidiano. Porque não existe essa insegurança, pelo menos aqui onde a gente vive, em relação ao furto. Mas a gente vai comentar agora com vocês casos negativos que aconteceram na frente da nossa casa, querendo ali na nossa rua, que a gente viu, presenciou. E geram uma questão de alerta para as pessoas que têm carro, ou até mesmo para pensar 2 vezes se forem obter um imóvel. Que todos no futuro querem isso, né? Então é algo que tem que se levar muito em consideração. Isso. É uma das coisas que, inclusive, a gente estava vindo pra cá e aconteceu no dia de hoje que a gente está fazendo essa gravação. E eu fiquei assim, meu Deus, coitado do dono desse carro. Uma das coisas que aconteceu há algum tempo atrás, já fazia alguns meses, foi a primeira coisa que aconteceu e que deixou a gente, meu Deus, eu nunca tinha visto isso acontecer, nem no Brasil, eu particularmente não sei se Não, você também não. mas eu nunca tinha visto isso acontecer no Brasil, foi a primeira vez que aconteceu, e aconteceu literalmente na frente de casa. A gente escutou uma certa explosão, tipo, não foi uma explosão, mas tipo, a gente escutou um certo barulho, E um movimento. e uma movimentação, porque lá de casa a gente não escutou quase nada. E depois a gente foi ficar sabendo o que tinha realmente acontecido. Sim, exatamente. Isso ocorreu de madrugada, então a gente viu que acordou com barulho e tal. Mas às vezes é comum, porque vamos supor, lixeiro passa de madrugada e pegam aquelas caçambas enormes. Tem meio que esqueci o nome do negócio. Como se fosse um guincho. Um guincho que tipo, pega e joga o lixo dentro da caçamba. E quando eles vão soltar, eles fazem BUM! Então, tipo, é comum às vezes ter um barulho ou outro na rua. Então a gente ouviu um barulho, a gente até ouviu uma movimentação e voltamos a dormir. E no outro dia, quando a gente foi ver, quando a gente chegou, saiu de casa, basicamente, pelo que a gente soube dos vizinhos, da movimentação que teve, e não só isso, nosso vizinho da frente, no caso, uma conhecida que estava passando um tempo na casa deles, acabou até gravando o acontecimento, logo depois da explosão, né? Porque o que aconteceu? A princípio, até onde a gente sabe, deu algum curto elétrico num carro antigo, era um carro antigo, se não me engano era um Peugeot 206, estava estacionado lá há algum tempo, quase não movimentava ele, mas às vezes saía, não sei se no dia tinha saído ou não, deu um curto elétrico durante a madrugada, e, no caso, começou a pegar fogo no motor. Tipo assim, a ponto do negócio ficar muito feio, porque querendo ou não, teve algumas peças que estouraram ali, né? Não sei, talvez do líquido de refrigeração do motor, alguma coisa que estava bem fechado e por conta do calor deve ter tipo, explodido. Tanto que foi pro carro da frente, uma peça, e estraçalhou o vidro de trás do carro que estava na frente, que era de um outro vizinho nosso. Esse carro era do vizinho da frente, o que pegou fogo e tudo mais, e o carro que estava na frente era do nosso vizinho lateral, que a gente conhecia e tudo mais. Então, estraçalhou o vidro de trás dele. Sorte que ele tinha 2 carros, e era o carro antiguinho dele. Então, vamos dizer assim, mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas ninguém espera por isso, né? Querendo ou não. Mas foi tão feio, podemos dizer assim, que fora o bombeiro ter sido chamado, a polícia e tudo mais. Depois, quando a gente viu o carro, a gente percebeu que fora os vidros, né, terem explodido e tudo do carro, a placa tinha derretido. A parte de trás do carro, desse nosso vizinho que a gente tinha mais contato, ele também tinha derretido toda a parte de trás, assim, do carro. Do para-choque. O para-choque, querendo ou não, fica muito próximo. Sim. Então, o calor que emanou derreteu o para-choque de trás, além da peça que tem
voado, ter estourado o vidro de trás também do carro do nosso vizinho. Isso. O carro que realmente teve a explosão, nem se fala, né, gente? Assim, teve que, se não me engano, deu PT. Mas o outro carro, o do nosso vizinho também, assim, teve um prejuízo enorme. Tinha coisas que a gente deixou dentro do carro, como vocês sabem. Aqui a gente deixou muita coisa, às vezes, dentro do carro também. E foi uma coisa muito surpreendente, porque a gente ouviu alguns barulhos, mas a gente nunca imaginaria que fosse uma coisa daquela. Uma das coisas que é boa aqui em Portugal é que você tem que ter obrigatoriamente um seguro. E não é um seguro para o teu carro, obrigatório. É um seguro para terceiros. Então, quando você acontece uma situação dessa, ou qualquer outra coisa que você prejudique um terceiro, né, ou seja, um outro carro, esse seguro cobre o outro carro. Mesmo que essa pessoa não tivesse um seguro, ela seria obrigada, né, ele poderia levar a tribunal, e ela seria obrigada a cobrir os prejuízos. Mas pelo que a gente soube, ela tinha sim um seguro em dia, e por conta disso conseguiu cobrir o prejuízo do carro dele. Exatamente. E o nosso carro, no caso, estava uns 2, 3 carros para trás nessa noite. Graças a Deus. Sim, sim. A gente até ficou pensando assim, imagina se fosse o nosso, né? Ai, meu Deus, que dor do coração. A gente já fica com pena dos outros, imagina se fosse o nosso. Mas foi uma coisa totalmente surpreendente e nova, porque a gente nunca tinha nem ouvido falar sobre isso aqui em Portugal ou em outro qualquer canto que tivesse acontecido uma situação parecida com essa. E o outro caso, o segundo caso, ocorreu literalmente hoje. A gente estava vindo gravar outro vídeo, o vídeo anterior, provavelmente. A gente tá com a mesma roupa. E a gente tava saindo, também, uns 4 carros pra frente, mais ou menos. Só que tem um espaço de umas entradas de casa, e daí tem outros carros estacionados. Tava a polícia ali, tirando foto de carro e tal. A gente achou que era alguma batida, e os dois tinham estacionado meio que de lado, assim. Só que nisso, quando a gente arrancou, saiu, a gente viu uma BMW branca. Tudo, a lateral direita dela, no caso, que estava pra rua. Tudo riscado de preto, assim, provavelmente foi um carro preto que passou, e o retrovisor só por um fiozinho, assim, engatado. E provavelmente essa pessoa sumiu, porque não estava ali na rua, e é algo que aparentemente tinha acabado de ser visto. Então provavelmente aconteceu, teve algum barulho, viram, teve uma locomoção, e o outro carro não estava ali, não tinha sido guinchado, nem nada, e aqui é obrigatório parar meio que no local, quando acontece acidente. Então, se acontece no meio da rua, eles vão parar no meio da rua. Tem pessoas que ainda levam um pouco pro lado para tentar dar espaço para passar e tudo mais, né, para os outros carros, ônibus, enfim, né, quem precisa passar. Só que ele só tinha um carro, e tinha acabado de acontecer, porque os ônibus tinham acabado de chegar, provavelmente ligaram para a polícia, que a polícia chega muito rápido, 5, 10 minutos, e a polícia tinha acabado de chegar e estava tirando fotos do acontecido. Então, querendo ou não, a pessoa provavelmente vazou, e aí vem um alerta, né, por exemplo, aqui o seguro é obrigatório contra terceiros. Se você não tem contra o seu caso, sobre o seu carro, e isso vem acontecer, querendo ou não, você fica prejudicado. Né? Lógico que a probabilidade é muito alta de talvez encontrar outra pessoa, a polícia encontrar. Imagina, arrastou num nível muito feio, uma BMW branca que ficou toda preta do lado esquerdo. Então se eles veem um carro, isso daí a polícia já foi lá e já foi alertado. Então se vê outro carro, um carro preto ou escuro, raspado do lado esquerdo, todo em branco, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar. Eu não sei como, a gente não sabe como que isso vai... como vai prosseguir, né? Vamos dizer assim. Mas, querendo ou não, se não se encontrarem, a pessoa vai ter que pagar, tendo seguro ou não tendo seguro. Estava errado, né? O carro estava estacionado, ela raspou no carro, não tem nem o que falar. Porém, se não encontrarem, que infelizmente algo pode acontecer, né? Se a pessoa tiver um estacionamento fechado, uma casa, não passar por câmera nenhuma, por polícia nenhuma, infelizmente a pessoa pode ir para casa, guardar o carro, se ninguém vê, infelizmente pode não cair sobre ela a penalidade. Então a pessoa que ficou com o carro ali, encontrou o carro todo fudido, né, vamos dizer assim, vai ter que arcar. E, querendo ou não, isso também gera problemas. Porque, ou se o seguro não cobrir o próprio carro, ele vai ter que pagar do dinheiro dele. E caso o seguro cubra o carro dele, quando você utiliza o seguro aqui, ele aumenta, vamos dizer assim, violentamente no próximo ano. Então, em tese, ele não fez nada. Ou ele vai ter que pagar pelo conserto, ou vai ter que acionar o seguro, que vai fazer com que o seguro aumente violentamente na próxima renovação. É muito complicado, assim, porque você... presta atenção que, por exemplo, eu tenho que ter esse seguro. O seguro não é uma coisa barata, tá, gente? Mesmo quando é para terceiros. Não é algo que você fica feliz de pagar todos os meses. Bem que, se acontecer algum problema ali, que a gente sabe que durante o trânsito pode acontecer um erro, nós somos seres humanos, e pode acontecer um problema e eu acabar tendo que acionar o seguro, pelo menos assim não vai ter uma pancada tão grande, eu tenho que desembolsar na hora que às vezes eu não tenho aquela grana, e o seguro tá coberto e eu sou obrigada a ter, tá tudo certo, não vou ter que pagar ainda mais uma multa por não ter o seguro. Mas... quando eu não tenho seguro pra mim e eu vou ter que ainda desembolsar aquilo pra cobrir o carro, porque aquele dano que a gente viu no carro, olha, não vai ficar barato. Se ele tiver que tirar do bolso dele pra arrumar aquele carro, vai ficar muito, qualquer carro, mesmo se fosse um carro velho, ficaria muito, muito caro. Um retrovisor daquele, eu chuto o quê? Uns 300 euros? Mais a BMW provavelmente é rebatível, é automático, é bem mais caro do que isso. O nosso que é comum,
gira em torno disso. E não só isso, pegou as duas portas, pegou a lateral antes da porta, a lateral depois da porta da frente, pegou o carro inteirinho, do início ao fim. Então, querendo ou não, o conserto vai ficar muito caro mesmo. Sim, exato. E quando acontece, como o Gustavo falou, a orientação é que você pare o carro de imediato e preste, pare e faça todo o alinhamento com os dois, né? Ou seja, a pessoa que foi atingida e a pessoa que atingiu. Chame a polícia, faça ali toda o preenchimento, tem uma documentação que você tem que preencher, tudo certinho. Aqui é muito comum sempre chamar a polícia. Você sempre chama a polícia. Qualquer tipo de batida. Encostou, a não ser que um chegue e fale, não, foi erro meu, então eu vou assumir. Daí tem um documento que você preenche, e daí a pessoa tá falando que o erro foi dela e pronto, acabou. Geralmente o mais comum é só uma encostadinha ou algo do gênero, e a pessoa fala, não, eu tô errado, eu vou pagar e pronto, acabou. Vou mandar pro meu seguro, me envia seus documentos e eu envio pro meu seguro. Aí tranquilo, mesmo assim preenche o documento. E se não, é polícia. Sim, essa é a orientação, porque mesmo que a pessoa fale, não chama a polícia, porque eu vou pagar, porque se a pessoa some, ela não é obrigada a pagar, tá, gente? Se ela some, ela não faz o preenchimento ali na chamada da polícia, ela não é obrigada a pagar. Você fica com prejuízo pra você. Então, só é garantido que ela vai pagar se você chama a polícia, você faz todo o procedimento certinho. Se você aceitou somente a palavra da pessoa e a pessoa partiu, você acredita na palavra da pessoa. Se a pessoa não tem palavra, vá com Deus. O prejuízo é teu. Até rimou. E é assim que funciona, mas essas duas coisas aconteceram, assim, claro que com um tempo bem, Sim, né? 2 anos que a gente tá, um pouco mais de 2 anos que a gente tá em Coimbra. Sim. 2 anos e 4 meses. A gente viu essas duas ocorrências na nossa rua. Exato. Só na nossa Só rua. na nossa rua. Um na frente de casa e um, sei lá, 50, 60, 80 metros da nossa casa. Exato. Então, quando a gente pensa sobre estacionar o carro na rua, é diferente do Brasil, a gente não pensa sobre, será que eu vou ser roubado? Será que vão abrir aqui meu vidro? Será que vão estourar o vidro para roubar o que tem aqui dentro? Ou será que vão levar o carro? Que é mais difícil, a gente não escuta gente que levaram o carro, tá? Pra ser sincero, nunca vi uma notícia sobre isso, tanto os furtos de carro, enfim. O que a gente escuta mais é bater no carro, arranhar o carro, quebrar o retrovisor, essas as notícias que a gente escuta. Então o medo é esse, de danificarem o carro e depois a gente ficar com prejuízo só pra nós. Esse é o medo de você deixar o carro na rua. A multa nem tanto, porque você sabe onde você pode e onde você não pode estacionar. Tem até aqueles memes na internet de onde você estaciona o carro corretamente em Portugal, em qualquer canto. Você vê em cima das calçadas, o pessoal enfia na frente onde o ônibus passa. Aonde dá, o povo enfia o carro. Mas você sabe aonde você está enfiando que pode e onde não pode. Você pode levar uma multa ou não pode levar uma multa. Embaixo de placa, que não pode estacionar. Exato. É o que acontece lá na rua. E querendo ou não, tipo, a gente não pode dizer que é em Portugal inteiro. Essa é a experiência que a gente tem. E lógico, esses casos que a gente está trazendo para vocês não quer dizer que vai acontecer. Mas assim, são experiências que a gente teve diretamente. Então, por isso que a gente veio trazer esse vídeo para vocês. Que querendo ou não, pode acontecer. Não é comum, não é nada comum. Querendo ou não, é 0,0 algum por cento que vai acontecer com essa pessoa. Mas infelizmente A gente tá suscetível a acontecer. Agora, quando a gente pensa assim, nossa, quando a gente for comprar uma casa e tem garagem, ou um apartamento tem garagem, sempre vai ser mais caro. Porque, como podem imaginar, a questão imobiliária já é difícil, por questão de espaço. E quando tem uma garagem e um espaço para você colocar o carro, sempre é mais caro. E tem um motivo por conta disso, porque o carro vai estar seguro. Se você quer colocar o teu carro lá dentro, ele vai estar mais seguro do que se ele estivesse na rua. Esse é o motivo. Então, quando você pensa nisso e você passa por essa situação, igual a gente viu aqui, o carro todo magoado no meio da rua, uma BMW, essa pessoa vai ficar o quê? Uns 1.000 euros no mínimo, para carro jeitoso, para voltar a andar bem, só voltar a andar, não para poder arrumar e ficar conforme era anteriormente. É uma coisa a se pensar. Se vocês estão gostando desse formato de vídeo que a gente está fazendo nesses últimos dias, deixa aqui embaixo, comenta pra gente saber, para que a gente possa trazer um conteúdo que realmente agrade vocês cada vez mais. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. Veja um vídeo que a gente vai deixar linkado aqui do lado, que é basicamente sobre as deportações que estão acontecendo aqui em Portugal. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.